Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Meu nome é Lilian. Esse meu canal eu correlaciono os temas do cotidiano com a palavra de Deus. E fiquem à vontade. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Compartilha com todo mundo. A palavra de Deus é transformadora, tem que ser compartilhada. E lembrando que estamos em mais um episódio da Fórmula da Fé. E hoje eu vou contar uma história, uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia, uma das, que eu sou muito fã de várias histórias que tem na Bíblia, mas essa história, ela fala muita coisa sobre confiança versus medo. E semana passada eu fiquei tão empolgada com a confiança que eu acabei não falando do hormônio do medo. É muito importante também lembrar que quando a gente tem medo, também o nosso corpo produz um hormônio. Esse hormônio é o cortisol e também a adrenalina. Eles são produzidos um pouco acima dos rins, então fica na parte de baixo aqui do nosso coração, né? Bem abaixo do coração. E esses hormônios, eles vão determinar se a gente vai para a guerra, para a luta, ou se a gente vai fugir. Então ele vai mexer com o nosso sistema intestino, pode mexer com o sistema urinário, pode mexer com os nossos batimentos cardíacos, pode gerar um estresse, aumentar nossa pressão, pode mexer com várias coisas e pode nos trazer doenças. Então, comparando, né, que o medo tem o hormônio abaixo do coração, próximo dos rins, quer dizer, se a nossa vibração estiver baixa de medo, vibração baixa abaixo do coração produz um hormônio que prejudica. E se a gente tiver confiança, lembram do hormônio da confiança, né, que é a acetilcolina, que é produzido próximo à cabeça aqui acima do coração, quer dizer, vibração alta. Vibração alta de confiança é um hormônio, vibração baixa do medo é outro hormônio. Então vamos cuidar para manter esse hormônio da confiança. Vocês percebem que é uma dualidade, né? A confiança versus o medo. Se a nossa confiança é alta, a nossa fé também é alta. E se o medo prevalece, a nossa fé diminui, né? As grandezas inversamente proporcionais. Mas lembrando que a gente tem que ter 1% de medo, que eu considero no meu ofício de segurança do trabalho como prudência. A própria palavra diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes. A serpente tem um veneno mais forte que existe, mas ela tem que ser prudente diante dos inimigos, né, das questões que são sopradas no nosso ouvido, que não servem para nós. A gente tem que deixar aí e deixar que a confiança prevaleça. Lembrem-se disso. E vamos à história de hoje. A história de hoje, ela está no livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 17. E fala de uma luta, de uma guerra entre dois povos, os filisteus versus os israelitas. E eu gostaria de ler para vocês um pouco dessa história. Vamos lá, vamos à história? Então vamos lá. Começa assim: os filisteus mobilizaram seus batalhões para a guerra, se concentraram em Soco de Judá e acompanharam em Éfes Domim entre Soco e Azef. Saul e os israelitas também se mobilizaram, acompanharam no vale de Terebinto e se enfileiraram diante dos filisteus para a batalha. Então é o exército de Saul versus o exército dos filisteus. Os filisteus se posicionaram numa montanha e os israelitas se posicionaram na outra montanha, de forma que havia entre eles um vale. Saiu então do acampamento filisteu
um homem desafiador chamado Golias, de Gate, com 2,80 metros de altura. Imagina o tamanho desse homem, né? Um filisteu gigante, Golias. Tinha na cabeça um capacete de bronze, vestia um colete de escamas de bronze que pesava mais de 50 quilos. Usava perneiras de bronze e tinha a tiracolo um dardo de bronze. A haste de sua lança era do tamanho de um travessão de tear, e só a ponta da lança pesava 6 quilos. O escudeiro ia à sua frente. Olha o tamanho desse gigante Golias, né? Imaginem essa luta, como vai ser. Golias posicionou-se diante das fileiras de Israel e gritou: Por que vocês vieram preparados para a guerra? Eu por acaso não sou filisteu e vocês escravos de Saul? Escolham por vocês um homem que desça até aqui. Se ele for mais forte e me derrotar, nós seremos escravos de vocês. Se eu for mais forte e vencer, vocês serão nossos escravos, ficarão a nosso serviço. Olha, ele está enfrentando, né? Está colocando medo no exército de Saul. Que isso acontece, né, na nossa vida. Às vezes as situações nos colocam medo e aí vem o hormônio do medo, né? Continuando. Se eu for mais forte e vencer vocês, serão nossos escravos e ficarão a nosso serviço. E continuou. Estou desafiando hoje as fileiras de Israel. Apresentem um homem para lutarmos só os dois. Saul e os israelitas ouviram o desafio do filisteu e ficaram cheios de medo. Olha, tem um exército, mas o tamanho do adversário assustou demais o exército de Saul e eles ficaram cheios de medo, né? O medo da fórmula da fé. Se o medo tá grande, o que acontece com a nossa confiança? A confiança vai lá embaixo e começa o hormônio do medo ali, né? Davi era filho de um homem de Efrata, de Belém de Judá, chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos, Jessé. No tempo de Saul, Jessé já era um homem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido para a guerra sob o comando de Saul. Desses 3 filhos mais velhos que tinham ido para a guerra, o primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. Davi era o caçula, enquanto os 3 mais velhos foram para a guerra sob o comando de Saul. Davi ia e vinha entre o serviço de Saul e o cuidado do rebanho do seu pai em Belém. Então, o pai de Davi pedia para ele levar comida para os irmãos na guerra, né, os irmãos mais velhos, e ele também era pastor de ovelhas. Continuando, né? Davi era o caçula, né? Só lembrando, enquanto os 3 irmãos mais velhos foram para a guerra. Os filisteus apareciam de manhã e de tarde, e assim fez durante 40 dias. Olha essa frase, eu vou ler de novo para vocês. O filisteu, que seria Golias, aparecia de manhã e de tarde, e assim fez durante 40 dias. Esse número 40 dias, né? O que faz lembrar vocês? Os 40 dias da Quaresma, 40 dias que Jesus ficou no deserto. O número 40 é um número muito forte, um número de processo, um número de provação, né? Um número de começo, meio e fim. Jessé disse a seu filho Davi: pegue para seus irmãos uma medida de grão torrado e esses 10 pães e leve para os seus irmãos no acampamento.
Leve também esses 10 queijos para o comandante. Veja como está a saúde dos seus irmãos e pegue alguma coisa deles como garantia. Saul está com eles e com todos os homens de Israel, fazendo a guerra aos filisteus no vale do Terebinto. Davi levantou-se de madrugada, deixou o rebanho aos cuidados de um guarda, pegou a carga e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Quando chegou perto das trincheiras, o exército estava saindo para tomar posição e lançava o grito de guerra. Oh, glória! O grito de guerra, né? A gente tem que ter o nosso grito de guerra, que é a nossa confiança, confiança que Deus está conosco. Precisamos, é necessário. Muito linda essa parte. Os israelitas e os filisteus entraram em formação fileira contra fileira. Davi deixou a carga com o carregador, correu para as fileiras de batalha e perguntou aos irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, o homem desafiador filisteu chamado Golias de Gate saiu das fileiras dos filisteus e fez o desafio. Olha, o desafio, a gente é desafiado diariamente, né, pelas questões do dia a dia, e é livre-arbítrio nosso querer lutar ou ficar com medo e não lutar. Então, olha que interessante essa história comparada com a nossa vida, né? Davi ouviu tudo. Todos os homens de Israel, quando viram o homem, fugiram apavorados. Olha o hormônio do medo ali agindo, né? Apavorados, eles fugiram. O hormônio do medo faz com que a gente enfrente ou fuja. No caso, eles fugiram, apavorados de medo. Um homem de Israel disse: Vocês viram aquele homem que se adiantou? Ele veio desafiar Israel. E quem vencer o rei encherá de riquezas e lhe dará sua filha, além de deixar sua família livre de impostos em Israel. Davi perguntou aos que estavam com ele: E o que vão dar ao homem que vencer esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? Olha Davi usando o hormônio da confiança. Oh, glória a Deus, né? Ele está usando o inverso, né? É a dualidade de Davi. E Davi é o caçula, o menorzinho. Olha que bênção, né? Eu quero parar aqui na história de Davi nesse dia e terminar no próximo episódio, mas mostrando para vocês que na batalha do dia a dia é escolha nossa entre a confiança e o medo. E essa confiança é a confiança no nosso Deus, que é Javé, o Deus de Israel. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo, um excelente dia, uma excelente semana e nunca se esqueçam de escolher pela confiança. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.